pouquinho mais demorada, tem dia que é mais alegre, tem dia que a gente fica um pouco mais calado, mas Deus tem nos abençoado, Deus tem entrado nas nossas famílias, e todas as famílias que a gente orou hoje, a gente vinha orando desde o início, pedindo a Deus para nos proteger, e clamando também ao Senhor que escreva os nossos nomes no livro da vida, debaixo da mão poderosa dele, em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus possa estar cada dia mais nos fortalecendo nele, trazendo um bálsamo, um refrigério para as nossas almas. E agora, antes do Joaquim falar, a mamãe pediu para falar um pouquinho. Então, a mamãe agora vai falar, tá? E depois o Joaquim vai falar, tá bom? Então, em nome de Jesus, que sejamos todos abençoados agora nesse momento, que recebamos aqui, cada uma dessas casas, o Espírito Santo de Deus, e que ele possa tomar a nossa boca, o nosso coração, e fazer a vontade de Deus, para que possamos trabalhar para o reino do Senhor. Mãe, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu queria lembrar, sim, que nós estamos nessa oração antes da Rita partir, né? Porque a morte, nós sabemos que a morte não é para nós aqui na Terra, foi uma partida, mas para ela é outra vida. Então, a gente agradece assim os momentos que foi bom com ela aqui na Terra, que ela passou com a gente. Um momento muito alegre, eu já estava olhando mesmo ali na missa, o pessoal fazendo as coisas, tudo para ela. Então, nós também não podemos deixar em branco o nosso momento de oração, mesmo nós fazendo nossa live aí, mas aí dá para a gente ir se conectando e se lembrando dela, para nós não esquecer, porque quem morre não é esquecido, principalmente um ente querido, né? Então, a gente vai fazer assim, um momento de oração pelo ente querido que a gente está sabendo que hoje ela está com 15 dias, nós não podemos ir à igreja por conta dessa pandemia, então a gente está com medo de sair. Quem foi, tudo bem, quem não foi, se conforma mesmo só em oração e nessas nossas oraçõezinhas. Então eu queria dizer assim para vocês, Divino Pai Eterno, eu creio em vós e espero em vós, e vós os amos. Bendigo o vosso amor infinito, que nos tirou ela do nada e nos chamou à vida, a vossa presença. Bendito sejais para sempre na vida, nesta terra, que no instante, porém, o vosso amor possa merecer pelas gerações, iluminar nossas vidas no sentido e a esperança. Bendito sejais para sempre, vosso amor, Pai. Não os deixeis abandonar a sombra da morte, mas pela ressurreição de Jesus, fazei brilhar para nós a vida eterna. Bendito sejais para sempre. Hoje, com o coração agradecido e com a alma repleta de esperança, devolvemos ao nosso Pai a vida da nossa irmã Rita de Cássia, para que junto de vós possa experimentar a plenitude da existência e a manifestação gloriosa da nossa identidade de filhos e filhas, que em vosso colo de Pai possa sentir a certeza da vida eterna em vosso amor. E ao renovar nossa fé na ressurreição, peço que a esperança de um dia viver junto de vós guie os nossos passos no caminho da paz e do amor. Curai nossa dor, enxugai nosso pranto, sustentai nossos passos, vacilante nossos caminhos na vida. Oremos. Ó Pai onipotente e misericordioso, supremo, dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso Filho unigênito e também pelas grandes merecidas e sempre abundância da Virgem Maria, sua mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei o propício e o perdão das penas que merecem a alma de Rita de Cássia, pelas quais fazemos estas preces, para que, livre do purgatório, e vai gozar a eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Era só essa oraçãozinha para a gente se lembrar dela. Amém. Entendeu? Como se ela tivesse, porque na nossa mente ela está viva, para mim ela está viva, ela não morreu. Ela morreu para aqui na Terra, mas ela permanece viva, porque nossa alma, quando a gente morre, ela não morre, ela fica adormecida. Então, ela está adormecida até o dia do julgamento. Então, nós podemos rezar toda noite e lembrar
não só dela, como também da mamãe, do Assis e outros e outros. Possa botar nossas intenções, certo? Agora é contigo, Joaquim. Vai lá, Joaquim. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. O tema de hoje, né, que eu trouxe para a gente abençoar a nossa família, vem do livro de Provérbios, né, capítulo 9, versículo 1, onde Salomão, que foi o filho do rei Davi, né, e tornou-se rei de Israel, ele pediu um dom para Deus. E a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. E nesse versículo de Provérbios, ele diz que a sabedoria edificou a sua casa, lavou as suas 7 colunas. Então, aqui o tema de hoje que eu trouxe é os 7 pilares de uma família. É o que uma família precisa para ser estruturada por Deus. Para ela ser ali uma sempre firme, sempre sólida e sempre ali estruturada por Deus. Bom, então, começando aqui, né, a gente pode ver, fazendo uma analogia rápida aqui sobre essa questão da casa ser estruturada por Deus, quando uma pessoa vai construir uma casa, ela sempre procura os melhores materiais, né, o melhor construtor possível para erguer aquela casa, né, porque essa pessoa é que vai dizer como fazer a coluna ali, como começar a erguer a casa. E aqui isso acontece na nossa vida aqui na Terra, né, e no mundo espiritual, quando a gente fala da casa ser estruturada por Deus, o que mantém a coluna ali de pé é a palavra de Deus, são as orações, são as súplicas que a gente faz. E quem sustenta essa nossa casa estruturada por Deus é o próprio Senhor, né? Então que a gente venha sempre lembrar disso. Assim como quando a gente vai construir uma casa, a gente sempre procura os materiais e um construtor para construir aqui no Reino do Céu, para edificar a nossa casa no mundo espiritual, que a gente venha sempre reerguer as nossas colunas de nossa casa com oração e com a palavra, e sempre tendo em mente que o construtor e quem mantém a nossa casa erguida é Deus, né? Então vamos lá. O primeiro pilar para manter a casa estruturada pelo Senhor é o pilar do serviço, né? Em Josué, no livro de Josué, diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pilar do serviço, ele significa que toda a família deve estar ocupada com a obra de Deus, né? O lar sempre deve ter a certeza ali de estar fazendo alguma coisa para Deus, sabe? Seja se reunindo por meio dessa comunhão aqui que a gente está, falando da palavra de Deus, sempre esteja ali fazendo algum serviço, sabe? Ou conversando com alguém também que vinha estar passando por um momento difícil, ou o filho tá, sabe assim, toda a família, o pai, a mãe, sabe, de uma certa forma, estejam congregando em uma igreja, estejam ali sempre em Cristo, para que todo membro da família esteja sempre servindo ao Senhor e fazendo da casa ali a serviço do Senhor, né? Como ele diz aqui, o pilar do serviço é justamente isso, né? É onde no próprio livro de Josué diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que assim como está nas Escrituras, nós também possamos utilizar isso nas nossas vidas, na prática. Sempre podemos pegar isso para o nosso cotidiano e servir sempre a Deus de alguma forma, né? E o segundo pilar, né, que é bem importante também, retrata a educação cristã na família, né? E no livro de Provérbios ele diz o seguinte: ensina a criança no caminho que se deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, quando a gente é criança, nosso pai sempre ensina o que é certo, né? Sempre ensina por onde seguir, sempre ensina o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes a gente vê que alguns filhos vão por um caminho errado, pegam ali uma coisa que não é muito que os pais querem, mas assim que a gente venha a se lembrar disso, né? Embora que os filhos sigam o que os pais não ensinaram, mas que a gente venha a lembrar disso, que a palavra, de acordo com a Bíblia, foi dada, os ensinamentos bíblicos foi dado. E se o filho, de uma certa forma, desviou, que a gente venha buscar a Deus, que a gente venha pedir para ele oração e súplicas, né, para que ele venha nos escutar e justamente trazer esses ensinamentos válidos realmente na prática, né? Então, um pilar bastante importante que eu aqui encontrei e achei válido ressaltar foi isso, da educação cristã no lar, né? E aqui ele diz mais que os filhos educados e discipulados pela palavra, né? Que é importante ter sempre os filhos discipulados e educados pela palavra, pois a Bíblia manda educar seus filhos pela palavra, para a palavra e para Deus. Né? Então, é bem importante também ter essa educação cristã dentro de casa. O terceiro pilar retrata o pilar da sabedoria, tanto do homem quanto da mulher. Lá também no livro de Provérbios, vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas atua com as próprias mãos a derruba. Né? Aqui a gente pode ver um exemplo dessa questão da mulher sábia com a mulher de Nabal. Né? Nabal era considerado um homem ignorante, arrogante, e muitas vezes ele causava ali conflitos entre
os servos dele, as pessoas que viviam ali no cotidiano. Só que a mulher dele, a Abigail, tem uma inteligência, uma sabedoria muito grande e sempre vinha a controlar ali aquelas situações, porque ela não queria que aquela arrogância dele, aquela ignorância, crueldade, viesse tomar de conta da casa dela, né? Que era dele também, a casa dos dois. Então ela sempre tinha sabedoria, sempre edificava a sua casa. Então assim também como serve para a mulher edificar a sua casa e não ser tola, também serve para o homem. Que o homem sempre venha seguir essa perspectiva cristã e não ser tolo também, e não abrir mão dos princípios para tirar essa paz de dentro de casa. Venha sempre respeitar as leis que estão na Bíblia, que Deus nos ensina, para que não seja tolo, né? E não venha derrubar a sua própria família. O quarto pilar é o temor ao Senhor. No Salmos 28, ele vai dizer que como será abençoado o homem que teme o Senhor. A gente até falou já em orações passadas da importância de temer ao Senhor, de orar, né? Porque a gente muitas vezes teme algumas situações, né, de sofrimento, de doenças, a gente fica com medo, a gente acaba temendo essas situações, mas a gente não lembra que Deus é por nós, né? Nas situações, em algumas situações, é claro, a gente, ao invés de buscar a Deus, de temer a Deus, a gente teme por alguma situação, a gente se desespera, a gente se descontrola, e que a gente venha sempre lembrar disso, sabe? Que a gente venha temer a Deus sempre, para que, em qualquer circunstância, a nossa casa sempre esteja ali de pé e erguida, né? Em momentos dias como a gente está agora de luz, né? Que a gente perdeu uma ente querida, e muitas vezes a gente pode até ficar triste, se bater uma tristeza mesmo, porque era uma pessoa que a gente era muito apegado. Mas que a gente venha sempre se lembrar que diante dos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, que a gente venha sempre ter o temor de Deus. Pois aqueles que temem dele sempre terão ali uma resposta, sempre serão estruturados por ele, terão suas casas ali sempre firmes, né, no comando de Deus. O quinto pilar é o pilar da oração. No livro de Mateus, né, ele vai dizer que Jesus encoraja a oração. Ele vai dizer que peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois tudo o que buscam, a quem bate a porta também será aberta. E também, ainda no livro de Mateus, ele diz que tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A gente também já falou da importância da oração aqui e vale sempre lembrar que, assim, Deus ainda ouve nossas orações. A gente estava orando aqui, como a Tia Vera falou, muito mais tarde que a Rita falecer. A gente sempre pediu para que Deus viesse fortalecer as nossas famílias, tanto as que estão perto como as que estão longe. Então, se aconteceu algo, foi da permissão de Deus, né? De uma certa forma, a gente estava orando antes da morte da Tia Rita, então Deus já estava preparando a gente para receber a situação, mesmo a gente não entendendo, né? Mesmo a gente ficando triste, mas Deus já estava preparando a gente, e foi esse o conforto de Deus que nos deu força nesse momento. Então, aqui a gente sempre vem a lembrar também que a oração é principal para manter a casa estruturada, a casa ali firme, né? A casa sempre no controle, sempre ali na presença de Deus. Como eu já falei, tem até uma música que diz, né? Se a gente estiver triste, desesperado, que a gente venha louvar, que a gente venha orar, porque os nossos louvores e as nossas orações invadem o céu. E é muito poderosa também a oração. O sexto pilar é o pilar da palavra de Deus, né? Pois só a palavra, gente, a palavra de Deus, ela pode fazer com que o lar seja bem sucedido em todos os aspectos, né? Seja visto pelas pessoas como um lar abençoado, onde as pessoas cheguem na sua casa e se sintam bem, onde as pessoas chegam na sua casa e queiram voltar, quando as pessoas entram lá, as pessoas vão dizer assim, essa casa é muito boa de estar, porque a gente tem paz, a gente sorri, a gente se sente bem. Então, que a gente sempre, na nossa casa, lembre de falar a palavra de Deus, trazer um momento ali com Deus em algum momento, falar sobre a palavra em algum momento para as pessoas que nos visitam, para que as pessoas sempre venham lembrar que a nossa casa também serve a Deus e que, mais do que isso, a nossa casa é ali um momento onde a gente possa falar também da palavra de Deus. Como eu já havia dito, que a nossa igreja não seja só na instituição religiosa ali onde a gente vai, mas que a nossa igreja também passa a ser a nossa casa, passa a ser o nosso próprio corpo, né? Que a gente venha a ser a nossa própria igreja e que a nossa casa também venha a ser a nossa própria igreja. Igreja por meio de oração, por meio de busca por Deus, por meio da propagação da palavra de Deus. E o sétimo pilar, né, e o último, é o exemplo da vida dos pais. Né? Assim, a importância que os pais têm para os filhos, né? Porque geralmente os filhos tendem a seguir o que os pais fazem, né? Os pais são os exemplos que os filhos vão ter. Então, assim, qual o legado que o pai pode deixar para o filho? Sabe, é um legado de busca a Deus, seguir sempre o caminho certo,
sabe, seguir sempre ali um caminho o da verdade, com base nos conhecimentos bíblicos, os melhores caminhos, porque eu sei que nenhum pai quer o mal para um filho, nenhuma mãe. Então, que a gente venha sempre lembrar que o pai e a mãe, os pais, no geral, são sempre o exemplo para o filho e são o fator principal para manterem ali a casa sempre bem estruturada, firme, né, sem nenhuma rachadura, sem nenhum momento de desconforto, de falha. Né? E tem uma coisa também que eu achei bem interessante trazer para a gente, que é a questão da maldição hereditária. Para quem nunca ouviu falar, a maldição hereditária, por exemplo, é quando os pais têm o poder de amaldiçoar o filho, seja através de suas palavras ou das suas atitudes pecaminosas. E os pecados do pai são inevitavelmente herdados pelo filho. Ou seja, muitas vezes alguns pais, mães e etc. no geral, pais responsáveis pelos seus filhos abrem a boca muitas vezes para falar besteira para os filhos, né, para xingar ou para falar qualquer coisa. Quando a gente faz isso de uma certa forma, os pais acabam amaldiçoando seus próprios filhos. Então que a gente venha sempre lembrar disso, principalmente que já são pais, que antes de proferir qualquer palavra para os nossos filhos, que seja sempre palavra de bênção. Né? Porque da mesma forma que a gente tem poder na palavra para abençoar, a gente tem para amaldiçoar. Essa questão da maldição hereditária a gente pode ver quando, por exemplo, o avô trai a avó, né? O pai passa a trair a mãe, o filho passa a trair também. Então, assim, é uma coisa que vem de geração para geração. Então, assim, a única forma de quebrar essa maldição que persegue ali uma família é por meio da oração, é por meio da intercessão. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vê uma família que diz assim, mas essa família aí, a mulher não tem sorte para macho não, porque só arranja o macho que não presta. Então, a gente vê uma pessoa que se mata e diz assim, não, mas o histórico mesmo dessa família aí é de doido, tudo se mata mesmo, tudo tem problema. Então, assim, essa questão aí é uma questão de maldição hereditária que é presente no mundo espiritual. Tá? A gente acha que não tem muita coisa, que o mundo espiritual não é muito presente na nossa vida, mas é. Então, que a gente tenha muito cuidado quando for falar alguma coisa para os nossos filhos. E sempre que a gente for falar, seja palavras boas, de bênção, a gente sabe que os filhos às vezes estressam o pai, né? Porque, né, a gente sabe como é que é. Mas que a gente venha sempre lembrar disso. Que os pais sempre sejam um exemplo para o filho e estejam ali sempre confortando, trazendo palavras de bênção. Então, o que eu desejo hoje para a nossa família é que com esses 7 pilares aqui que foram citados, a gente venha edificar a nossa casa, para que Deus venha sempre estruturar, esteja ali erguindo os 7 pilares, como está lá no livro de Provérbios, nos dando sabedoria para que a cada dia a nossa família venha ser mais estruturada, venha ter mais a presença de Deus. Né? E lembrando que não existe família perfeita. Toda família tem seus problemas, toda família enfrenta ali algum momento difícil, mas que a gente possa, assim como através de momentos como esse, estar sempre estruturando os 7 pilares das nossas residências, do nosso mundo espiritual também, para que Deus venha sempre nos estruturar diante de situações difíceis e que a gente também venha a ser sempre essa coluna em nossas famílias e aonde a gente for. Então a palavra foi essa e que Deus venha sempre abençoar a cada dia mais nossa família, estruturando cada lar, né, pertencente aí à nossa família. Amém. Amém. Boa palavra, Joaquim. Amém. Amém. Gente, só pra gente encerrar, o doutor Joaquim, ele tá melhor, o irmão da tia Lúcia também tá melhor. Alguém tem notícia? Amém. Glória a Deus. Obrigada. Tá, mas a gente vai encerrar fazendo as orações, né? Só que antes disso a gente vai pedir a Deus pela vida deles, né? Então vamos lá, só pra gente encerrar. Senhor Deus... Olha, os médicos aqui, olha, deixa eu te falar, doutor Joaquim, o doutor Mirandinha já teve alta, mas está internado ainda, doutor Joaquim, doutor Jamil, doutor Adolfo. Joaquim, Jamil e Adolfo. Amém. Tem 3 internados ainda. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, nós viemos te pedir, Senhor, estamos te pedindo já há alguns dias pela vida do doutor Joaquim. Agora estamos te apresentando mais 2, Amil e Adolfo, Senhor. Pai, eu não conheço a vida deles, mas Tu conhece. Tu sabe o motivo, Senhor, Tu sabe o que deve ter agravado para que eles fossem para o hospital, Senhor. Mas tu és forte, Senhor. A mesma mão forte que tirou o povo do Egito
pode ir nesse hospital, Senhor, e arrancar eles lá desse hospital com saúde, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, nós te pedimos que tu venhas abençoar com saúde a vida desses 3 médicos. Te pedimos pela vida do Leandro, irmão da tia Lúcia, que tu possas estar visitando ele também, aumentando a imunidade dele, Senhor, dando condições para que ele venha se recuperar o mais rápido possível dessa doença. Te pedimos também pelo vizinho da tia Seneca também, é Mário Luiz, que tu venha estar dando uma excelente recuperação para essa cirurgia que ele fez. E seja conosco. Nos dê uma noite tranquila de sono, uma noite de sono restaurador, que amanhã possamos acordar, Senhor, revigorados em Ti, com um novo bálsamo sobre as nossas cabeças, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o seu fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Deus é por nós. Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém. O Espírito de Deus possa estar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, Beru.